Vocês devem estar acompanhando o caso do Lázaro, lá do entorno do Distrito Federal, o famoso assassino em série, da caçada da polícia a ele e toda essa história que está acontecendo por lá. E eu quero falar sobre isso hoje porque tem muita coisa errada sendo dita, muitas coisas erradas sendo associadas, assim, muitos discursos equivocados. Então assiste o vídeo todo para você entender. Então bora! Olá, gente! Espero que esteja tudo bem com vocês. Se vocês que chegaram aqui estejam bem na medida do possível, na medida do possível, porque estamos numa situação complicada, né, nestes últimos meses. Mas enfim, hoje eu quero falar sobre este assunto, então, como eu disse no início, assista o vídeo todo para você ter noção do que eu quero dizer aqui. Sobre Lázaro, sobre racismo religioso, sobre essas coisas envolvendo este assunto e de como as coisas saem, né, viram um circo assim de horrores, e é sobre isso que eu quero falar. Então compartilha esse vídeo para chegar o mais longe possível, para a gente disputar as narrativas sobre esse assunto. Deixa o seu like para o YouTube também entender que esse vídeo é interessante, então deixa like, se inscreve nesse canal porque sua inscrição é muito importante, se inscreve de verdade, me ajuda a chegar mais longe assim. Ativa o sininho para receber todas as notificações, tá bom? E se inscreve. Sou o Dodi, para quem não me conhece, vai lá também nas redes sociais me seguir para saber o que eu posto, as coisas que eu penso, que música que eu gosto, enfim. Quero falar sobre o caso Lázaro porque tem muitas coisas acontecendo assim. O caso Lázaro é este homem que lá de Cocalzinho, ali no entorno de Brasília, né? Na verdade, não é só Brasília, né? Um pouco antes, assim, na verdade. Que é o que está sendo procurado pela polícia agora. Ele cometeu uma chacina, matou uma família, queimou um ambiente, enfim, foi um monte de coisas que ele tem feito. Se vocês ainda não sabem do que é, eu vou deixar na descrição link sobre esse caso. Mas eu acho que a maioria das pessoas já sabem do que se trata, né? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você sabe do que se trata. E aí, ele é um cara que está sendo procurado, já são são 2 semanas, na verdade, até esse vídeo que está sendo gravado, até este momento, então são 2 semanas de procura por este homem, e já começaram a surgir há um tempinho, não agora, né? Já há uma semana atrás, várias histórias horríveis sobre o que seria esse cara. Gente associando ele à bruxaria, gente associando ele à macumba, associando ele a religiões como Umbanda, mas principalmente associando ele a religiões como Candomblé, trazendo à tona fotos de locais que ele frequenta, ou que seria a casa dele, ou que seria o terreiro que ele frequentava, e um monte de narrativas que estão vindo à tona e que as pessoas estão aproveitando para despejar o seu ódio, o seu racismo, o seu preconceito, e racismo mesmo, contra essas religiões, principalmente Candomblé e etc. Este é o ponto deste vídeo, é este o assunto desse vídeo, né? Alguns veículos de mídia, como Mais Goiás aqui na região de Goiás, como o próprio site G1, a própria TV Record, em grande medida, tem feito ali associações com os terreiros, com as religiões de matriz africana. Nem sempre usam o termo candomblé, mas usam fotos que são de locais, de imagens, enfim, que estão presentes em terreiros, mas aí vão usando as palavras magia negra, bruxaria, um monte de coisas assim. E de como as pessoas, no geral, que estão acompanhando esse caso, os comentários nesses sites, os comentários das pessoas no dia a dia, sempre são carregados de muita coisa preconceituosa e de muito racismo contra essas religiões. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Justamente para contrapor a essa narrativa, que é uma narrativa muito problemática e muito equivocada. Ficar associando o Lázaro, né, a essas religiões, de onde vem isso? Por que isso acontece? Por que faz sentido? Faz diferença saber a religião dele? Antes de entrar mais a fundo nessas questões relacionadas a essas ligações que fazem entre pessoas como Lázaro e as religiões de matriz africana, eu queria trazer uma observação. Já perceberam que sempre que a polícia tem uma dificuldade de resolver um caso, tem uma dificuldade de resolver alguma coisa que envolva um caso parecido, como o do Lázaro, uma pessoa que cometeu muitos crimes e que fica muito tempo foragida, que consegue escapar. Já perceberam que sempre que a polícia não consegue resolver algo, começam a criar histórias macabras, começam a criar alusões a religiões e a criar uma narrativa meio sobrenatural para justificar o acontecido? E aí, para onde as coisas caminham?
começa a parecer que a pessoa que cometeu o crime, e aqui pensando no caso do Lázaro, parece que ele se tornou, não é mais só um ser humano, ele é algo além de ser humano, que tem envolvimento com alguma coisa mágica, e meu Deus, por isso que é difícil pegar esse homem. E aí é essa narrativa que começa a vencer, né? Mas aí a pergunta que fica é, será que este homem é de fato um homem que se associa com forças sobrenaturais, ou na verdade a polícia não consegue fazer o seu trabalho como deveria, tem problemas enquanto instituição, e aí para tapar esses buracos da própria instituição que é a polícia, começam a surgir essas histórias todas para super vilanizar o sujeito. Aí parece que o sujeito nem é mais ser humano, ele está enganando a polícia, não é porque a polícia tem problemas, mas é porque ele, meu Deus, tem pacto com 500 mil demônios, e se brincar é o próprio demônio. Entenderam alguns pontos aqui? Em momentos como esse, eu acho que se a gente fosse uma sociedade mais madura, o que deveríamos discutir não é esse tipo de visão sobrenatural e meio mágica, mas discutir o contexto como ele é, sabe? Por que que 200 policiais não conseguem achar um homem? Não estou dizendo que é fácil achar um cara que entra no meio do mato, não é isso, porque não deve ser fácil. Mas, tipo, aparentemente ele já está cercado. Será que a polícia não consegue criar mecanismos de, tipo, manter o ambiente cercado e achá-lo ao mesmo tempo, assim? Será mesmo? Então, assim, entende? Será que não existem outras formas de criar outras operações que sejam mais fáceis de achar o Lázaro? Só para pensar, né? Deixei a dúvida no ar. E aí, repito, né? Quando esse tipo de coisa acontece, quando existe dificuldade de achar ou de encontrar uma pessoa como Lázaro, um criminoso do perfil do Lázaro, nesse sentido, perfil nesse sentido, de alguém que comete um crime que consegue escapar da polícia por muito tempo. Sempre vem à tona esses discursos de associar a pessoa envolvida no crime com alguma religião, com alguma vertente religiosa. Isso só funciona no Brasil porque o Brasil é um país extremamente racista. E quando a gente fala de racismo religioso, neste caso, é porque é isso, porque não é outra coisa. As pessoas só desconfiam do candomblé porque o candomblé é uma religião de pessoas negras. E porque o Brasil é um país cristão que foi se formando de um jeito onde o cristianismo se tornou a religião predominante da sociedade e as outras religiões não cristãs, principalmente as religiões negras, foram sendo marginalizadas, criminalizadas, vistas como aquilo que se opõe ao cristão, aquilo que se opõe ao próprio Cristo, assim. Então, é muito fácil colar essa narrativa de que ele tem alguma coisa com macumba, essas coisas, porque o Brasil é esse país extremamente racista que se construiu sobre esse discurso racista de que religiões que não são cristãs, principalmente as religiões negras de matriz africana, seriam o oposto desse cristianismo, que se coloca como a religião que é a dona da verdade, a dona da moral, a dona da bondade. Então, esse vídeo aqui, no final das contas, é para contrapor essa narrativa, sabe? A religião não faz sentido associar o Lázaro à tal da macumba, porque o único sentido que existe nisso, na verdade, é ser racista. É ser racista com essas religiões. É uma forma de culpar a própria religião pelo que está acontecendo. Culpar uma religião que já é perseguida, que já é marginalizada, que já tem seus terreiros, como o candomblé, né? Vários terreiros queimados todos os meses, perseguidos todos os meses. Então, atacar aquilo que já é perseguido é muito fácil, né? E criar um discurso contra aquilo que já é perseguido é muito fácil. E essas visões de associar pessoas como Lázaro a essas religiões são nada mais, nada menos do que deturpação. É uma forma de falsear a realidade, de falsear as coisas como elas são e guiar o olhar das pessoas contra essas religiões. O candomblé não é uma religião que faz mal às pessoas, o candomblé e a umbanda não são religiões que fazem mal às pessoas, que matam pessoas. Muito pelo contrário, são religiões que pregam a vida, que pregam o bem-estar da natureza e o bem-estar do ser humano, assim. Então, essas associações não condizem com a realidade dessas religiões. Então não se pode ficar associando esse tipo de criminoso a essas religiões negras, essas religiões de matriz africana, porque não faz sentido, não condiz com a realidade. Segundo pessoas próximas ao Lázaro, ele na verdade é evangélico e realizava pregações dentro do presídio, pregações com a Bíblia. Inclusive um conhecido dele que mora lá na Bahia, que é de onde o Lázaro vivia, né? A terra dele é lá, que ele andava para cima e para baixo com uma Bíblia debaixo do braço. Então, você entende como as coisas são feitas muitas vezes para falsear uma realidade?
E aqui eu não estou dizendo que foi a polícia que criou esse tipo de narrativa. Óbvio que eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo isso é que veículos da mídia, veículos religiosos, como a TV Record, que é de propriedade de um homem que é pastor, começam a criar narrativas para aproximar as pessoas desse discurso racista, de criminalizar e de discriminar as religiões que são o candomblé e a umbanda. Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não pode se culpar uma religião por um ato criminoso, assim. Não se pode permitir que isso aconteça, principalmente quando você fala de religiões que são marginalizadas e historicamente perseguidas, entende? E que as visões que existem sobre ela, e daqui no caso do candomblé, as visões sobre o candomblé e sobre a umbanda, são visões mentirosas, visões baseadas em racismo, que existem unicamente para machucar as religiões e machucar essas pessoas que frequentam essas religiões. Essas religiões não têm nada a ver com esses crimes, como algumas vezes a grande mídia tenta vender, como muitos pastores e padres tentam vender essa ideia de que essas religiões seriam ruins. Isso não condiz com a realidade. Porque se a gente for começar a culpar as religiões por tudo que indivíduos fazem, o cristianismo, enquanto instituição, vai precisar ser julgado por diversos crimes. Diversos crimes, minha gente. Diversos crimes. Porque se a gente for pensar por esse lado, precisamos então começar a culpar as igrejas evangélicas pelo que o Lázaro está fazendo, já que ele é evangélico, segundo as pessoas próximas a ele. Já que ele é cristão, segundo as pessoas que conviviam com ele. E aí vocês acham certo culpar o cristianismo pelo que o Lázaro tem feito? Com certeza não. Então esse vídeo é sobre ter cuidado com as narrativas, cuidado com os discursos que são facilmente pegos, assim. Não se pode associar uma religião historicamente marginalizada a esse tipo de caso, achando que está tudo bem, porque não está tudo bem. A maioria das pessoas não conhece o candomblé, não conhece a umbanda, não sabe o que é o candomblé, não sabe o que é a umbanda, e todas as suas opiniões são baseadas em achismo, daquilo que se ouve de um pastor radical, daquilo que se ouve de um padre preconceituoso, daquilo que se ouve de uma pessoa cheia de preconceitos, cheia de racismo, assim. E sim, é racismo religioso, porque sempre se volta contra religiões negras, contra religiões de matriz africana, como o candomblé, por exemplo. Porque religiões criadas por pessoas negras e frequentadas majoritariamente por pessoas negras são marginalizadas, perseguidas, tratadas com racismo, com desdém pelo Estado brasileiro e pela população brasileira. Sendo que essas religiões não representam mal algum e não são responsáveis por crimes como este. É só racismo religioso. Racismo contra religiões criadas por pessoas negras e frequentadas por elas. Então esse vídeo era sobre isso, assim. Sobre desmascarar algumas coisas que são ditas. E sobre como esses discursos às vezes tentam ofuscar outras coisas. O debate tem que ser: como a polícia não consegue achar esse cara? Quais as falhas da polícia? Quais os problemas da instituição da polícia, né? Quais são os problemas dela? E não achar que esse cara é um mágico, sobrenatural. Meu Deus do céu, tem impacto com o próprio Satã e é por isso que ele não é encontrado. Porque essa coisa aqui de colocar ele nesse lugar sobrenatural distancia a gente dessa discussão que tem que ser feita, que é essa discussão dos problemas da segurança pública, que é os problemas da polícia, os problemas da justiça e tantos outros problemas, né, minha gente? Os problemas da nossa sociedade desigual, da nossa sociedade violenta e tantos outros problemas. É esses debates que a gente tem que se apegar. E também ao debate de racismo religioso para combater esses discursos de que acham que fulano só é maldoso e cruel porque ele é da macumba. Sendo que a própria religião do candomblé, por exemplo, e outras religiões de matriz africana são religiões que pregam a vida, o respeito à vida humana, o respeito à natureza e etc, e etc, e etc. Então espero que eu tenha sido compreensível nesse vídeo. De verdade, deixe seu comentário com algum questionamento, alguma dúvida, alguma sugestão, algum acréscimo a essa discussão. Espero que você tenha entendido isso aqui. Espero que a gente possa começar a discutir crimes de uma outra forma e discutir esse tipo de crimes específico de outra forma e que a gente possa amadurecer enquanto sociedade, sabe? Então compartilha, deixa o seu like, deixa a sua inscrição para que a gente possa chegar mais longe e bora tomar cuidado com discursos e narrativas que vão sendo pegas muito facilmente, como tem acontecido nesse momento em específico. Então é isso, se inscreve nesse canal, deixa a sua inscrição real, vai lá nas redes sociais em seguir e vai conhecer o canal como um todo para saber o que eu posto por aqui e o que eu falo por aqui. E até o próximo vídeo. Beijos!